Juarez, e o que muda em tranquilidade e segurança tendo gás natural canalizado? Segurança tudo, né? A partir do momento que o gás está em... que não é o gás de botijão, é muito perigoso o gás de botijão. Quando você vê uma cozinha, explodiu um prédio, explodiu um restaurante, explodiu uma cozinha, foi um vazamento num gás de botijão. Um gás encanado, você não consegue fazer isso, até porque toda a instalação que é feita pela empresa que fornece o gás é de excepcional qualidade. Não é uma coisa amadora como a gente comprar um botijão, a gente comprar um engate do fogão do botijão e a gente apertar ou às vezes esquecer, vazamento. Então, a segurança é total. É muito mais tranquilo. Agora, vou falar como cozinheiro, independente da segurança física. Pouca gente sabe, ou muita gente sabe, que eu, antes de ser cozinheiro, eu sou farmacêutico bioquímico. Eu fui professor de química há 40 anos. E uma das coisas que eu ensinava era a combustão. Combustão é a mistura de um combustível derivado do carbono, como no caso o gás butano, com oxigênio. A quantidade de oxigênio tem que ser o suficiente para queimar completamente. Quando você queima um produto orgânico, você produz CO2, que vai embora, água e energia. Essa energia que é a que você viu lá no fogão. E essa quantidade de energia, quanto melhor a qualidade dela, menos tempo você leva para cozinhar, menos gás você utiliza. E um gás canalizado, ele tem essa vantagem. Quando você usa um gás de botijão, de maneira que ele vai esvaziando, a potência do gás vai diminuindo. Tanto que a gente percebe, olha, está acabando o gás. Tá certo? Então, o que acontece? Você queima muita panela porque entra num processo chamado combustão incompleta. Aí você produz muita fuligem, que é aquela que dá, você vê o fogão queimando a chama amarela. Quando a chama do fogão está amarela, tem algumas situações. Ou o gás não é de qualidade, ou o fogão não está regulado corretamente. Né? Por que regulado? Porque a quantidade de oxigênio que tem que entrar tem que ser o suficiente para queimar. E aí, quando você tem um gás de qualidade, puro, uma regulagem boa no fogão, você tem uma quantidade de energia o suficiente para você gastar menos gás, sujar menos panela e ter muito mais segurança para trabalhar. Então, para nós aqui, que temos 34 anos e passamos todas as etapas, desde botijão de pequeno até aquele grande e agora o canalizado, a gente percebe a diferença. A gente tem uma regularidade da quantidade de gás que chega. Um dos grandes problemas de cozinha é a regularidade. Você vai num restaurante como o nosso, tem gente que come aqui o prato que comeu desde o primeiro dia e é o mesmo prato. Por quê? Porque a gente preserva a regularidade. E um gás encanado, ele me dá essa tranquilidade que ele vai ser sempre chegar do mesmo jeito. Enquanto de botijão, de maneira que esvaziando, ele perdendo e às vezes massa, por exemplo, se o fogo não tiver suficiente, ela passa. O risoto passa. Então, foi para nós uma tranquilidade muito grande a partir do momento de trabalhar isso. E outro detalhe, né? Já aconteceu da gente aqui, nesses anos todos, no meio de um pleno domingo, acabar o gás, porque alguém esqueceu de pedir. Nesse caso, não acaba nunca, então não passa esse sufoco que eu já passei em outras situações, com a casa cheia e acabar o gás, porque alguém pediu, esqueceu de pedir reposição. Então, o canalizado me dá muito mais tranquilidade em qualidade, me dá tranquilidade nesse caso de não faltar, e me dá tranquilidade de segurança do pessoal, né? A instalação é muito mais bem feita. Não sei se você já viu uma instalação caseira. A instalação feita tanto em casa quanto em restaurante, quando o gás é encanado, é muito melhor qualidade. Porque ele, naturalmente, não tem cheiro. O cheiro para mostrar que ele está vazando. Ele mesmo não tem cheiro, não. Butano não tem cheiro de nada, mas isso é um aditivo que eles acrescentam para a gente saber, ó, tá vazando gás. O canalizado te dá essa tranquilidade, porque não é a gente que faz instalação, é tudo muito profissional, não tem amadorismo. E segurança não pode ter amadorismo, entendeu? Não pode ter. Não tem jeito. Verdade. A história de gasolina ruim, gasolina boa, a mesma coisa. Só que é gás. Porque gás parece uma coisa simples, mas é uma coisa que exige muito profissionalismo. Uma das coisas mais importantes em cozinha é a instalação elétrica, instalação de gás e instalação hidráulica, porque também você não faz uma instalação adaptada para o restaurante, a quantidade de lixo que você coloca, daqui a pouco está tudo voltando, o restaurante fedendo todo, porque não fez uma instalação correta, né? Mas eu não vim fazer propaganda não, eu vim falar a verdade. Não dá para ser amador. Outra coisa, a pandemia ensinou que nesse ramo não dá mais para ser amador. Quem sobreviveu, porque tinha uma gestão bem feita, de custos, de tudo, né? Porque a gente precisa de uma chama boa.
Então, também, se o fogão não for bem limpo, se não for desentupidinho, aquilo vai embora. Você perde muito tempo.